todo mundo, eu sou Letícia, uma francesa morando aqui no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro. Hoje eu quero te falar das diferenças sobre as praias francesas e brasileiras. Na verdade, eu vi as praias só de três cidades: Rio de Janeiro, Búzios e Arraial de Cabo, que são no estado do Rio. Eu quero te falar das diferenças porque eu vi 10 coisas que estavam completamente diferentes das praias de minha cidade. Eu sou de Marseille, uma cidade do sul da França, onde tem praias maravilhosas, que são muito bonitas, que você deveria adorar. Mas isso que eu vou te falar é tipo uma representação bem global de como a gente está acostumada a usar e viver a praia na França. Primeira coisa, aqui no Rio, na frente da praia tem muito quiosque que tá vendendo coisa para comer. Eu vi isso um pouco na Arraial de Cabo e um pouco menos no Búzios. Na França é um pouco diferente. Pode ser os quiosques que tá vendendo coisa, mas é mais um jeito onde perto da praia tem muito boteco que não são tipo um boteco velho, são um boteco bonito onde você pode ir e aqui você pode comer uma salada, beber uma coisa, comer coisas à praia, sabe? Tem também muita lojinha que tá vendendo uma coisa que eu não sei como se chama aqui no Brasil, que é uma bouée, sabe? Eu tô falando da palavra francesa, bouée, que é a coisa que as crianças estão colocando para nadar, mergulhar, e aí você pode comprar todas as coisas da mar. A segunda coisa que eu acho, isso é uma coisa do estado do Rio. Quando eu cheguei, eu fui na praia por tipo um pouco mais que 4 da tarde. Quando eu cheguei, eu fiquei na praia e por tipo 5 o sol já tava indo para dormir. Não sei como falar quando o sol vai dormir, mas ele já tava indo para dormir. Eu fiquei surpresa, tipo, que isso? 5 da tarde o sol vai dormir? É sério? Porque na minha cidade, na França, na verdade, durante o verão, o sol vai ficar no céu durante o dia todo até tipo 10. Imagina, 10 da noite. E aqui, mesmo durante o verão, até 7 começar que o sol tá chegando, tá sumindo. Não chegando, ao contrário, tá sumindo. Isso para mim é sempre uma surpresa, porque na França eu estava acostumada a ir na praia só no tarde do dia, tipo 4, 5, para aproveitar da praia quando todo mundo começa a ir embora, quando o sol não está muito forte, que na verdade nunca é forte na França, se eu faço uma comparação com aqui no Brasil, mas tipo para ficar, ir na praia, tudo, não sei como falar, mas aqui eu não posso. É sempre uma surpresa para mim. Tipo, depois de 1 ano e meio, eu tô sempre pensando, porra, eu preciso ir muito cedo, porque por 4h30 já o sol vai dormir. Uma coisa que é um pouco diferente também, mas não é tão, é que aqui a gente precisa fazer ou dar uma atenção particular por, tipo, cuidado, é isso a palavra. A gente precisa cuidar muito das coisas pessoais. Tipo, eu não posso muito ir na praia com meu celular, com meus dinheiros, com minhas coisas. Se eu tô sozinha, nunca vai acontecer que eu vou na praia colocando minhas coisas na areia e que eu vou mergulhar na praia, aqui no Brasil. Na França, por quê? Eu esqueci de falar por quê. Porque a Rio é uma cidade perigosa e tem muita gente que vai me roubar. Só isso. Na França é um pouco diferente. Eu acho que tem roubador. Eu sou de uma cidade que se chama Marseille, que parece um pouco como Rio, e tem muito roubadores na cidade e na praia também. Mas eu acho muito menor que aqui. E pra mim é sempre uma coisa um pouco chateada de dar essa atenção e de pensar sempre, eu preciso ir como uma pessoa para cuidar quando eu vou mergulhar. Eu preciso dar minhas coisas para uma pessoa aqui para cuidar. Porque na França eu acho, não eu acho, é uma verdade, eu me permiti muito mais deixar minhas coisas.
Uma outra diferença que foi uma grande surpresa para mim aqui é essa coisa de cadeira e guarda-sol na praia. Vou te explicar como é na França. Na França, quando tem um guarda-sol e uma cadeira para alugar, é muito caro, caríssimo. Por te dar um exemplo, pode ser tipo 100 real por 2 horas. Pode ser, depende da praia. Tem praias que são baratas, tem praias que são caras, mas essa questão é mais no sul da França e o sul da França é um pouco caro. Então, 100 real por 2 horas. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu vi todo mundo da cadeira e todo mundo do guarda-sol. Uma outra coisa, cadeiras da França são mais por veio. Quando você não alugar uma cadeira, você é mais não é veio, mas você entende, eu não sei se você vai dar um veio, mas você é um vô. Uma avó, não sei como falar um menino vô. Mas você é uma mulher vô ou um homem vô, tipo veio. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi todo mundo da cadeira, todo mundo do guarda-sol. E no Rio de Janeiro, quando você vai do domingo na praia, parece que a praia é só um guarda-sol geral. Então, eu fiquei muito surpresa. Eu pensei, todo mundo tá rico aqui. Como que é isso? E depois eu descobri o preço. Eu quase morri. Imagina, aqui é tipo 10 reais por dia inteiro guarda-sol, 5 reais por a cadeira. Preço de gringa, não sei, eu poderia ser muito mais barato, mas para mim foi maravilhoso. Pela primeira vez de minha vida, quase eu me permitiu alugar uma cadeira e um guarda-sol. Imagina, eu adoro. Uma outra coisa sobre isso, na França tem uma coisa que eu nunca vi aqui, mas lembra que eu fiquei só no Rio, Arraial de Cabo e Búzios. Eu nunca vi uma praia privada. Na França tem várias praias privadas. Que é uma praia privada? Tipo um restaurante, um hotel que decidiu, essa praia é minha. Tem muito conflito na França sobre isso. Tipo, quem você é por privatizar uma praia? Uma praia é uma coisa do mundo, uma coisa do povo, é uma coisa de todo mundo. Mas, não sei como falar, é bem complicado. Não é uma máfia, mas tem essa coisa que faz o que tem direitas, que fala que a gente não pode privatizar, mas por coisa dos dinheiros tem muito lugares onde a gente está privatizando. Eu acho isso muito chato pra caralho. Eu acho muito ruim. E aqui no Rio eu estou muito feliz que não existe essa coisa, porque o mundo, coisas do mundo, a praia, a areia, a mar, são uma coisa do povo. Uma outra coisa bem diferente, na França, quando você vai na praia, você usa uma toalha. A toalha é tipo a toalha do banheiro. Você pega uma toalha, vai na areia, coloca a toalha, fica na sua toalha, e depois a toalha volta na casa, você limpa e você usa para tomar um banho. Aqui no Brasil nunca vi isso. Eu acho que para vocês isso é uma horror. Eu sei, porque vocês acham que a gente tá muito sujo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, ok, agora que eu tô morando no Brasil, eu percebi que poderia ser uma coisa não suja, mas estranha. A diferença é que a gente tem máquina que tá lavando com uma água bem quente e aqui não tem, então usar uma toalha para ir na praia aqui, ok, tá tudo bem, eu posso entender que não é apropriado. E aqui vocês estão usando uma canga, que eu acho muito bonito. Essa questão da canga, na França, a gente está usando para colocar no corpo. Tipo, se eu sou uma mulher que tem um complexo sobre meu corpo, que não é meu caso, mas se eu sou essa mulher, quando eu vou caminhar na praia, eu vou colocar aqui. Isso se chama um pareo. Vou demonstrar que é isso. Então, na França não existe muito esse lugar de colocar na areia. Existe, tem gente que está fazendo, mas não é muito comum. Então, aqui, quando a gente está na praia, que tem uma pessoa usando uma toalha, vocês, brasileiros, percebem diretamente que essa pessoa é uma gringa. Outra coisa, essas marcas. Aqui no Rio, não sei como é no Brasil inteiro, mas aqui no Rio tem uma maloquia sobre essas marcas. Para vocês, brasileiros, isso é um padrão da beleza. Isso é muito
eu poderia falar, sou muito sexy. Não sei como falar português. Então, na França, isso é uma horror. Francesas nunca vão deixar as marcas. Elas vão, tipo, levar o biquíni, levar as coisas daqui, para que não tenha as marcas daqui. Elas vão fazer tudo porque não tem. Quando minhas amigas estão olhando meus fotos no Instagram, elas estão falando sempre: oh, Letícia, que é essas marcas? É horrível. E agora que eu estou muito acostumada, eu estou falando: não, é muito bonito. Como eu vou mostrar que eu vou na praia se eu não tenho isso? Isso é a prova que eu fiquei na praia durante o dia inteiro por ficar morena. Então, isso é bem diferente da minha cultura. Muito, 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 muito. Sobre isso, tem uma outra diferença que você já sabe de o que eu vou falar. Na França, é muito normal de levar o biquíni daqui, o sutiã, e falar, e ficar sem nada, tipo, só desse biquíni. Se você vai na praia francesa, vocês vão ficar malucos. Porque é normal, tipo, ficar sem nada na natureza, blá blá. Mas você não pode muito colocar um biquíni, tipo, muito string na bunda de você. Porque para francês, se você colocar um biquíni muito, muito, muito pequenininho aqui, você parece que você é safada, que você não é uma boa mulher, que você... Não sei como falar, mas... Não é uma... Não, que você... como falar em português? Que você não é uma boa mulher. Tipo, todas as meninas e todos meninos. Meninas também. Coisa horrível, mas eu vou te falar disso em outro vídeo. Todas as meninos vão te olhar, tipo, que é isso? Safada, né? Aqui no Brasil, é o contrário. Se eu vou na praia sem meu biquíni, que eu já tentei fazer... Talvez vocês vão pensar que eu sou uma maluca. Tá tudo bom. Não vou levar, tá? Vou guardar porque eu preciso de minhas marcas. Lembra? Para provar que eu vou na praia. Uma outra coisa que pra mim é muito ruim, muito ruim, são meninas na praia. Quando você é uma mulher e que você vai, tipo, sozinha ou com amigas na praia, tem sempre um homem, um menino que vai chegar por tentar te pegar. Sempre. Isso é uma coisa francesa. Na minha cidade é pior, porque minha cidade é tipo a campeona da pegação, da tentativa da pegação. Eu acho que os campeões da pegação são aqui no Brasil. Mas a tentativa da pegação, minha cidade. Então, você nunca vai ficar tranquila na praia. Tem sempre um menino que vai vir para te chamar, você está sozinha, solteira, posso sentar com você. Se você fala não, ele vai sentar, ele vai tentar conversar com você. Se você fala de nada, ele vai falar com você, vai te perguntar por seu número, quem é você, o que você está fazendo na sua vida, blá 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 blá. Você tem um namorado, você vai falar sim, ele vai te responder, eu não sou ciúmes. Isso é uma coisa bem francesa. Quando eu cheguei aqui, para mim foi uma grande surpresa. No primeiro tempo, eu estava acostumada a ficar na praia gay de Ipanema, tipo, para me sentir bem. E depois eu comecei a me mudar de praia, experimentar Copacabana e Ipanema, que não são as melhores. Ir em todas as praias. Nunca um menino veio me chamar. Eu pensei, eu não sou bonita. Aqui no Brasil, eu sou muito ruim. Tem ninguém que quer me pegar, como eu vou fazer? E depois eu entendi que isso não está acontecendo na praia, exceto quando tem gringos. A última coisa que eu quero te falar sobre as praias brasileiras é essa questão de ambulante. Eu tenho um grande respeito sobre os ambulantes da praia. Então, talvez tenha muito nas praias do Rio, que muito gente que está falando, gritando sempre. Na França, não existe isso. Na França, quando você vai na praia, quando você fica na praia, tudo é muito quieto. Você pode entender gente falando, uma outra diferença. Não tem uma música na praia. Ninguém vai colocar a música, porque na França, colocar sua própria música, fazer seu barulho e tipo pegar
o espaço pessoal de uma outra pessoa. Vou te falar disso também em outro vídeo. Mas é tipo uma falta de respeito por outros gente que são lá. Então não tem muito essa questão da música. E não tem esse barulho. Se tem gente tipo ambulante na areia, vai ser mais gente que está vendendo coisa para beber, mas na verdade não tem muito. Não tem muito, é um pouco raro. E tem gente que está vendendo duas coisas. Tem uma coisa que se chama chuchu, que é um pouco amendoim aqui. E uma outra coisa que eu não sei a tradução aqui, que se chama beignet. Tem beignet de morango, beignet de Nutella, beignet de muitas coisas. Então, eu estou mais acostumada a ouvir uma pessoa chamar para isso que por queijo, caipirinha, que é uma coisa de praias dos gringos, açaí na praia, tipo, tem peixe na praia, muito estranho para mim. Tem cigarro na praia, nunca vai acontecer na França. É um menino que está vendendo cigarro aqui, vai te falar cigarro, maconha, cocaína. Mesmo o menino que está vendendo empanadas, ele vai te chamar: oi, você quer empanadas? Cocaína, maconha. É estranho, estranho, estranho. Nunca vi isso na minha vida. Então, as praias brasileiras, francesas são completamente diferentes. Esse vídeo é muito longe, desculpa. Te fazer um beijo grande, grande, grande. Se você me perguntar sobre qual praia eu prefiro, não sei, difícil. Eu acho que eu adoro a praia de minha cidade, que eu vou te mostrar agora. Então, beijo, tchau.